Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. O que é um pai? Uma identidade? Um homem? Um nome ou registro? A marca de uma filiação? Ao longo da história, a resposta a essa pergunta se transformou muitas vezes, mas talvez nunca tenha estado tão intensa mutação quanto agora. Para a psicanálise, a função paterna não se reduz à presença de um pai. É um lugar com o qual alguém consente em emprestar o corpo e discurso. A função paterna é essa coisa que tira a gente do pequeno mundo e convida a abrir o horizonte para ver que o mundo é tão maior que aquilo que supomos nele. A função paterna nos ensina a desejar, a prescindir de alcançar todas as respostas e a abandonar as ilusões narcísicas que nos acorrentam. É uma função que nada tem a ver com sangue, sobrenome, gênero ou ideologia. É como uma roupa costurada pelo desejo, como um lugar que se ocupa com a condição de implicar-se legitimamente com ele. Lacan disse que é preciso prescindir do pai com a condição de servir-se dele. Isso significa que função paterna, enquanto operação de linguagem, pode funcionar como uma orientação no mundo, uma aposta que vai além daquele que a encarnou. O que resta é uma marca, a indelével marca do desejo. Hoje estamos aqui para falar sobre esse tema é, tão bonito que é a paternidade. E para isso a gente convidou um amigo, um colega que está prestes a embarcar nessa jornada. E o Thiago, a gente já o acompanha, nos conhecemos ali da rede, já nos acompanhamos há certo tempo. O Thiago trabalha com consultoria em inovação e também em diversidade e inclusão. Ele tem formação em teologia, mestrado em antropologia social e é o futuro pai do Tutu. E aí, Ti, como é que tem sido essa experiência de espera? Espera não só pelo Tutu, mas também pela paternidade. Muitas esperas. Primeiro, obrigado por dar esse espaço para me convidar para estar com vocês nessa conversa. Eu acompanho o podcast, inclusive, sempre me vem aquela fala do início do podcast, que é quando nós mudamos de nome, mas o papo continua o mesmo. E aí eu fico pensando nisso porque a gente está esperando uma criança que ainda não tem o nome definido, né? Porque a gente não sabe se vai ser menino ou menina. E eu fico pensando, será que se a gente mudar de nome o papo continua o mesmo? Fico sempre pensando. Mas estou falando isso só porque é bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E acho que a espera. Eu acho interessante quando fala disso, porque quando eu falo para as pessoas falam, não, mas você já é pai. E isso para mim é uma coisa. A primeira vez que eu ouvi sobre ser pai, como é que eu me sentia com isso, foi em análise. Foi na análise que eu ouvi isso pela primeira vez. Foi na análise que eu me escutei falando e me referindo a mim como pai. Mas acho que por outro lado, acho que tem essa coisa de que em algum lugar hoje eu acho que eu me vejo ainda muito mais enquanto, né, nesse período de espera, enquanto alguém que acompanha a Bia. Me entendo, então, acho que para mim fica mais fácil, acho que eu consigo perceber isso, né? Alguém que está acompanhando uma pessoa que está gestando, então eu estou acompanhando a maternidade de alguém, e para mim, então, essa espera pela paternidade, eu acho que é a espera quando esse desconhecido aí, ou essa desconhecida realmente
acho que tiver fora do corpo da Bia, né? Então, acho que a espera tem sido acompanhar alguém que materna e, ao mesmo tempo, acho que imaginar como é que será esse encontro, como é que será conhecer essa pessoa, conhecer esse outro sujeito. Então, acho que essa espera para mim tá assim, e confesso que um tanto nebulosa também, né? Acho que é uma espera nebulosa, uma espera de muitas dúvidas também, mas é uma espera muito interessante e intrigante, uma vez que também eu sempre falei sobre não ser pai. Sempre falei sobre isso, sempre disse que eu não seria pai, que isso não aconteceria, que eu não queria. E parte, acho que também de um processo na análise foi muito, acho que me encontrar com isso. Não quero ser pai, então o que eu quero ser, né? O que eu quero que eu não quero ser pai, né? Acho que isso foi sempre uma coisa que aparecia meio que gravitando distante, de repente chegou, pousou e se tornou um tópico importante. Uma vez que eu olhei para isso também, consegui aceitar que existia essa possibilidade e que, beleza, vamos bancar essa jornada em conjunto. Acho que é um pouco disso é um pouco assim que está à espera. E por onde que passava essa negativa, esse não quero ser pai? Então, é interessante que hoje, para mim, consigo. Eu sempre tive defendi isso com muitos argumentos, né? Sabe? Criei toda uma história que justificava. E eu chegava arrogantemente a dizer para as pessoas, quando elas me perguntavam por que eu não queria ter filhos, eu falava assim: olha, não me pergunte, porque talvez eu te convença de não ter também. Eu achava que era muito, muito infalível o meu argumento. Para mim, acho que tem algumas coisas, né? Essa negativa passa muito por uma questão religiosa. Minha formação em teologia, vindo de uma família muito religiosa, e dentro da compreensão cristã, a figura paterna que eu tive e a figura paterna que é apresentada dentro do cristianismo é uma figura paterna que eu não queria ser e, ao mesmo tempo, me trazia uma ideia, né? Uma coisa muito de um. Acho que eu olhava muito pro meu pai, eu olhava muito, acho que, para essa ideia cristã de paternidade como algo que eu deveria contrariar. Então, uma das minhas maneiras de contrariar a religião, de contrariar a teologia cristã era, tá bom, disseram que eu tenho que me reproduzir, eu não vou. Disseram que eu tenho que ter filhos, então eu não vou. Então, acho que estava muito nesse lugar de contrariar um pensamento cristão. Porém, também entendo que nisso tudo, né, dessa negativa de não querer ser ou de desejar não ser pai, tinha uma coisa muito, muito forte para mim que era a ideia de que eu não poderia sair, uma relação da qual eu não poderia sair. Eu até falei esses tempos atrás, acho que há poucos dias atrás, falei para a Bia, que para mim eu sempre fui repetidamente alguém que desistia de relações. Então, ser pai, para mim, era uma relação da qual eu não podia desistir. E isso era um negócio, beleza, não quero isso, porque eu não posso ir embora. A gente sabe que pode, que tanta gente vai, mas eu não quero estar eu não quero ter uma relação que eu não posso abrir mão, que eu não posso desistir, que eu não posso ir embora dela. Mas é interessante que, te escutando, o que fica evidente é porque, como você disse, poder pode. Uhum. O Brasil tem milhões de crianças que os pais foram embora, mas que o que fica evidente quando você fala é que você sabia o tamanho da implicação que você ia colocar nisso. E que para você ia ser impossível ir embora, né? Um impossível que não é, né, não é falta, não é porque não tem como, né, mas é um impossível que eu já vinha colado para mim, assim, né, vinha colado, beleza, isso aqui é uma relação da qual não se tem como sair. Então se torna impossível para mim. Então, acho que de alguma forma, isso ficou muito forte, mas eu demorei muito, custei muito a olhar para isso e falar, beleza, é isso, eu não quero, é uma relação da qual eu não posso, e eu repito isso porque para mim era muito essa coisa de não posso desistir, não posso largar,
porque, beleza, essa relação aqui não dá. E aqui tem um impeditivo moral, que aqui é muito também, acho que dessa carga religiosa, né? Porque o poder e o não poder vieram sempre comigo dentro desse arcabouço religioso, né? Da teologia. Não posso, porque moralmente não é bom, não é aceitável, não é nobre esse largo. Então, é bom que fique para sempre. É manter uma lógica de um outro muito consistente, né? Porque no não quero, esse outro continua, né, extremamente consistente aí. Não posso, porque, né, daí só me restaria fazer igual, né, esse pai fez. Como se isso não abriria, não houvesse a possibilidade de abrir para você a possibilidade de você inventar a sua paternidade, né? Uhum. Como que é isso, né? Um pai se inventa quando com um filho, se é o pai para aquele filho, e não existe um modo universal de ser pai. É isso que, de algum modo, o ensinamento cristão, de algum modo, prega, né? Que existe um pai, mas poder se servir e construir a própria paternidade, isso sim é o que se inventa no laço com um filho. E nunca se é do mesmo modo, né? Ainda que, por exemplo, se seja pai de dois filhos, não se é o mesmo pai para cada filho. Cada filho Sim, convoca e implica um pai, uma versão de pai completamente diferente. e parece que esse não quero ser pai era não quero ser esse pai. Uhum, Não Uhum. quero ser esse pai específico. isso. Justamente isso que você está falando, né, Li? E que toca no ponto é, que a gente introduz aqui no episódio e que nos interessa muito falar, que é a mutação, a metamorfose, para usar uma palavra mais forte, assim, do que se tornou a figura do pai, do que tem se tornado, as transformações que isso tem provocado nos, nos sujeitos que se implicam com essa função. E eu vejo quando fala dessas transformações, eu não sei como é que vocês encaram um pouco disso, mas eu acho que tem até isso que a Kelly falou, né, desse laço que é criado, e nesse laço, então, acho que quando eu olho um pouquinho para alguns textos, eu vejo muito essa coisa também de que o pai em algum lugar algo que se constitui não só, né, nessa via de o pai que quer ser, né? Há um filho que quer ser filho, né? Há um filho que aceita ser filho, há um outro indivíduo ali fazendo esse outro caminho. E, e, e para mim, acho que um lugar muito delicado da paternidade é esse lugar, né, da subjetividade dessa outra pessoa que vai estar aí, que vai chegar, e uma onda que a gente percebe hoje, porque me parece que tem nessa tentativa de transformar a figura, eu vejo dois movimentos. Assim, me parece que tem um movimento de pessoas querendo compreender, querendo entender e querendo, beleza, vai vir aqui um indivíduo novo com suas sendo, né, demandando coisas diferentes e tudo mais, há ali uma subjetividade. E por outro lado, um discurso muito forte de tentar resgatar essa figura paterna patriarcal. Uhum. E aí as duas figuras muito Autoritária, né? presentes, Autoritária. autoritária, que dá a direção e que é a única direção a ser dada e parece que esses dois movimentos né, dizendo mais ou menos no mesmo lugar, né? Beleza, o pai presente, como se diz, mas tem um pai presente aqui, mas tem esse outro pai também que nos discursos recentes vem ganhando cada vez mais força, né? Infelizmente, a gente vê de novo sendo reacendendo essa figura paterna, que é essa figura paterna autoritária, que é essa figura paterna que dita, essa figura paterna que decide e que já tem o que os filhos querem e que boa parte do seu sucesso, né? Como é que esse pai está funcionando? Ele está funcionando se os filhos estão fazendo isso, os filhos estão indo por esse caminho, estão fazendo essas escolhas. Então, acho que nessa
nessa ideia da figura paterna, de tentar, acho que em algum tipo de resgate, seja lá o que for, tem essas duas figuras que parecem, que aparecem. E uma delas, acho que para mim é a que me preocupa um pouco, assim, quando eu penso em paternidade, quando eu olho para a minha volta, assim, eu acho que esse é um lugar que tem me preocupado um pouco. Eu acho que o grande desafio da paternidade, não só da paternidade, mas, né, da parentalidade, é como você ser uma autoridade sem você ser autoritário, né? Como você transmitir alguma coisa de uma certa autoridade que, né, de algum modo, não existe isso, a criança decide tudo sozinha, né? Você precisa, de algum modo, decidir coisas para que a criança tenha, em algum momento, uma autonomia de decidir sozinha. Você precisa decidir por ela. E isso não é ser Exato. autoritário, né? Mas qual é a linha tênue que separa você, né? Ter uma autoridade sobre aquela criança que transmite aí os limites e que ela possa se orientar na vida, sem você ser essa figura autoritária que quer reger e controlar tudo. Ser uma autoridade é, muitas vezes, autorizar esse pequeno sujeito a coisas que ele não pode se autorizar sozinho, Exatamente. né? Uhum, Isso é autoridade. E é como você disse, Li, eu acho que essa onda discursiva de que a criança decide sozinha o tempo das coisas também é muito perigosa, porque ela não pode ainda se autorizar, porque não tem condições para isso, a desmamar, por exemplo, a desfraldar, uhum, qual é o momento de desligar a televisão e ir dormir, Hum? né? De que modo vai se relacionar com o amiguinho. Então, essa função de limitar a experiência da criança, que muitas vezes é vista ou como um modo único de estar no mundo, tem que ser assim e pronto, que aí a gente vai para um autoritarismo, ou também como um sem limite em que a criança fica solta. E eu acho que isso é que está em mutação, porque a gente viu um movimento cultural, Lacan fala disso, sei lá, em 1960, até um pouco antes, do declínio disso que ele vai chamar de nome do pai, uhum. ou seja, dessa representação cultural do que é o limite, e que isso trouxe uma série de efeitos culturais, e que é em resposta a isso que essa onda conservadora aparece. Uhum. Sim. Então a gente fica sempre nesse movimento. E esses extremos é que são muito complicados, né? Porque aí a gente perde de vista justamente a singularidade de cada invenção, do que é para cada um que se implica com a paternidade ser pai. E desautoriza até cada pai, né, cada homem a se construir e se autorizar em como pai. Que tipo de pai ele vai poder ser para aquela criança, né? Então, acho que vem uma onda bem disso, assim, né? Que quando os referenciais simbólicos são muito pulverizados, acaba se perdendo um norte e o sujeito se vê perdido entre esse emaranhado e que não consegue encontrar ali um alicerce por onde se orientar e se firmar. Assim, tentando talvez, e agora talvez indo, vou fazer o papel de perguntar coisas, porque só para a gente pensando um pouquinho nesse, nesse movimento que a gente está descrevendo aqui, porque o que me parece muitas vezes então, não é um lugar de equilíbrio, porque eu não acho que é um lugar de meio termo, né? Acho que não Uhum. estamos pensando nisso, mas essa figura paterna, e aí talvez esse é um ponto que me vem também à mente, eu tenho existem as diferentes figuras, e vivendo essa paternidade, acho que como você trouxe, Li, vai existir ali esse encontro que vai dizer, e talvez, e até aí eu olho para mim pensando, eu não queria ser pai, né? Ou como daí a Cal falou, eu não queria ser esse pai,
mas quero ser um outro que eu ainda vou descobrir aí, um outro que eu ainda vou encontrar. E aqui, acho que uma coisa que me mexe um pouquinho é quando a gente pensa, né, na psicanálise, acho que foi vindo, né, caminhos, e acho que essa ideia da paternidade, da função paterna, vai ganhando novos aspectos. Eu ainda tenho esse quê um pouquinho com essa construção toda, porque me parece que que em algum lugar ainda tem um resquício dessa função paterna sendo ainda muito colada numa figura masculina, ainda muito colada numa figura de um homem. E aí a minha provocação, acho que é um pouco desse lugar de quando a gente vai olhar, por exemplo, para famílias como a Lélia Gonzalez, quando vai falar das mulheres negras, por exemplo, que ela vai descrever como sendo essas mulheres que estão cumprindo todas as funções, estão, né, tentando abarcar todas as funções. Me vem um pouco, acho que, desse questionamento. Para onde vai, né? Para onde está as funções paternas quando a gente está falando desses outros arranjos familiares, né? Quem é que, onde é que, para onde vai essa função paterna, uma vez que a gente tem figuras masculinas se isentando disso, né? E acho que aí essa é uma pergunta importantíssima e até coloca aí a precisão que o Lacan vai fazer, onde ele separa a função da figura para uma criança, né? No caso, o que pode ter função, efeito de função paterna é essa mãe sair para tomar café com as amigas, por exemplo. Ou seja, que o desejo dessa mãe, enquanto mulher, seja soberano à maternidade, que ela deseje outra coisa além de ser mãe. Isso tem a função de um terceiro na vida de uma criança. Que o desejo dessa mulher, enquanto mãe, esteja voltado para outra coisa que não estar só com aquela criança. Então, a função paterna descola da figura paterna, da imagem de um pai, mas se coloca como um desejo voltado para outra coisa, percebe? Então, né, veja, a função paterna não é encarnada por um homem, Uhum. mas sim por aquilo que pode operar como uma barreira, aquilo que separa essa mãe de engolir essa criança. Sim, coloca, né, fazendo aí afastando aí, né, da simbiose, né? O Lacan propõe uma imagem muito, eu acho que assim, nítida, Ilustrativa, ilustrativa. ilustrativa, assim, que é um crocodilo. Ele diz que a mãe é isso, um crocodilo prestes a fechar a boca em torno do seu filhote. E o que impede a mãe de fechar a boca e engolir o filho é o desejo da mulher. Ou seja, é a possibilidade de que o desejo não fique esgotado na maternidade. Na introdução ali, a gente escreveu assim que a função paterna é isso que tira a gente do nosso pequeno mundo e amplia o nosso horizonte, quer dizer, coloca a gente no mundão. Esse pequeno mundo, de alguma forma, a gente pode pensar como essa relação Dual, né? dual, né? Que assim, que na Uhum. verdade nunca é exatamente uma relação dual, mas que Sim. se cria a ilusão de uma relação dual e que por um momento é importante, mas que esse pequeno mundo não se sustenta, né? O mundo é muito maior do que a mãe. A função paterna, ela pode ser encarnada por qualquer um que se implique suficientemente com a vida, com essa criança, mas não só com a criança, consigo mesmo. Eu lembro de uma fase assim da minha filha, ela muito pequenininha, bebê, em que ela tinha uma voracidade assim, que quando ela vinha beijar, ela acabava mordendo, sabe? Era uma coisa assim, e eu tinha que segurar o bracinho dela assim,
né? Tirar ela de tão perto assim, sabe? Dizer um pouco, até respirar um pouco e dizer assim: eu não gosto que você faça isso. E eu lembro que uma vez eu estava no interior e uma prima disse assim, ela ficou impactada com aquele não gosto. Ela disse: fala que não pode, então, porque não gosta, é tão frio. E eu disse assim: mas esse é o meu limite. Não adianta eu dizer que não pode. O que vai limitar a experiência dela no mundo é o limite do outro, Uhum. né? Então, assim, isso é função paterna. E de Sim. alguma forma, acho que quando até a Kant fala, né, que a mãe é um desejo, né? Eu não sei em que lugar. E agora eu estava pensando sobre a minha experiência que está por vir, né, de ser pai, né? E pensando em todas as negativas que eu já dei para isso, de o desejo de ser pai é um desejo pelo quê? Desejo de ser pai, se é um desejo, o que é o desejo, né? O que é um desejo de ser pai? Ah, Porque durante né, no momento que a gente está, todos os algoritmos do mundo querem vender coisas de bebê pra gente, né? Então a E gente começa muitas a coisas que você não precisa, tá? A maioria delas você não precisa, você nunca vai usar na sua vida. Aspirador de nariz, que mais? Tipo, não, é infinitas coisas que você não. nunca vai usar. Tem um negócio que eu sei que é desnecessário, mas eu vou querer, que é aquela coroinha que não deixa o olho da criança encher de água quando vai colocar um. Já viu um negócio? Sim. Nossa, eu nunca vi isso, sabe? Claro que Até você já isso viu. tá em Você mutação. você coloca assim, ó, na cabeça, e aí quando o chuveiro cai, é tipo um guarda-chuvinha Isso. de É um cabeça. guarda-chuva ao contrário, assim, e aí não deixa, é maravilhoso. Não, eu acho que eu vou. Nem Mas que você seja pra vai fazer ver um que vídeo. eles adoram a aguinha na cabeça, é um negócio assim que talvez seja imperdível. Mas tem coisa que a gente precisa ter para daí entender que É não que não precisa. precisa. Que não Sim. precisa. É, exato. Aham, vai ter. E aí os conteúdos vêm e chá revelação, essas coisas todas, né? Mas eu achei interessante esses tempos atrás que nessa de vir chás revelação, dos mais estranhos estapafúrdios, tinha um que era, bem, teve a notícia lá e saiu aquele monte de fumaça rosa. E o pai, né, o cara que estava ali, ele ficou tão frustrado que ele sai de cena indignado, porque não era um menino. Né? Ele queria que fosse um menino, não era um menino, então quando ele descobre que é uma menina, ele sai assim transtornado, se afasta da cena e não quero saber. E tal. E aí, meio isso, né? Esse desejo por ser pai, essa vontade, talvez, de ser pai, ela é estranha. Acho que agora poderia falar sobre maternidade também, mas acho que aqui pensando no pai, esse desejo, ele é do quê, né? Ele é, por que que eu quero, o que que eu quero exatamente? Quando eu ouço algumas pessoas, inclusive amigos meus que já disseram coisas do tipo, não, eu quero ser pai porque quero brincar com o meu filho e quero uma criança, eu gosto de criança. E o querer ser pai é querer uma criança pequena, é querer um menino que brinque comigo, é querer uma extensão de mim, é querer alguma coisa que me permita entregar algo que eu não entreguei. Então, acho que quanto tem, né? O quanto que o ser, a vontade, ou se dispor a ser pai, está inebriado com tantas vontades, tantos desejos, que não necessariamente abarcam a função paterna, Mas aí tantas que outras tá, eu acho coisas. que talvez seja um dos começos para tentar encontrar um lugar para isso que é tão Hum. abstrato, né? E que na melhor das hipóteses, essa criança, esse bebê vai frustrar todas essas essas expectativas suas, né? Eu nunca esqueço quando eu falei na análise né, que eu tava às voltas ainda sem saber qual era o sexo do bebê e tudo mais, e eu digo para minha analista que acho que se fosse menina seria mais fácil, porque daí eu já conheceria.
né? Eu já conheceria um corpo que era semelhante ao meu, e ela falou, da onde a ideia que é um corpo semelhante ao teu? E aquilo apontou já para mim o equívoco da minha construção. Na sessão seguinte, eu volto contando que era um menino. E aí ela diz assim: bom, esse filho então já vem num bom lugar, ou seja, de frustrar completamente a expectativa minha do que deveria ser, né? Porque um filho, na melhor das hipóteses, serve justamente para frustrar os pais desses ideais e ele se construir como que ele é, um outro, né? Então, acho que nesse sentido, poder construir alguns ideais fazem parte de poder inserir esse outro no nosso universo simbólico, mas que, na melhor das hipóteses, ele possa frustrar também isso tudo que a gente construiu para que ele possa tomar o caminho dele no mundo, porque é para isso que a gente cria filho, né? Para o mundo e não para si. Mas aí vem, acho que um ponto, né? O quanto que também a gente pensa, nossa, acho que numa sociedade em que os homens se frustram um pouco, ou são talvez, né, convidados ou de alguma forma protegidos das frustrações, né? O quanto também é um desafio para a paternidade na nossa cidade, essa paternidade que admite isso, que admite que vai vir um pequeno frustrador, né? Uma pequena frustradora das coisas, né? Então, tipo, eu sou construído como alguém que, pensando, né, numa sociedade que diz sim, que diz que abre caminhos, né? Pensando para grande parte dos homens, e aí então eu vou ter que me encontrar com alguém cuja grande especialidade talvez será essa, né? Será me frustrar, né? Sim. A Cal tá com o microfone fechado, mas Será uma das especialidades, sem dúvida. todo santo dia. Muito animado para ir assim, deitado. E o mais legal é que eu vou te dizer isso de quem acompanha alguém que aqui faz função de pai, né? Que é o meu marido. E que desde o início, quando soube da notícia, porque quando a gente descobriu, eu fiquei assustadíssima e ele ficou muito feliz. E era uma felicidade muito genuína, justamente porque ela não tinha muito motivo, assim, ele não sabia muito por que que ele estava feliz, porque ele não sabia o que que era isso, né? Viver isso. E desde o início, desde que a nossa filha nasceu, ele consentiu com a paternidade. É alguém que verdadeiramente consentiu com a paternidade e que se deixa transformar por isso. E o mais legal é que, assim, ele se alegra nesse lugar de pai, justamente com coisas que ele nunca imaginou se alegrar. E aquelas com as quais ele sonhava, por exemplo, o time de futebol, nossa, assim, ó, nossa filha não dá nem bola. E ele também entendeu que, sabe, que eles acabaram construindo coisas completamente surpreendentes para ele. Então, eu acho que essa é a grande coisa de poder sustentar uma função, e claro que também não vai sustentar essa função o tempo todo. Acho Uhum. isso importante, não é função paterna Sim. o tempo todo. Você vai ser pai, Ti. E vai fazer função paterna, vai fazer função materna, né? Uhum. Sim. Vai circular pelas duas e a Bia também. É, mas que ocupar esse lugar na vida de alguém que vai crescer do teu lado é poder se dar a chance de se surpreender. Contar com o acaso, com a contingência dessa criança que você ainda não sabe como vai ser. Você sabe que quando, né,
Eu e o Rodrigo descobrimos a gravidez, foi um susto para os dois, não teve esse momento de um ficar alegre genuinamente, foram os dois assustados, mas um susto Dois que levou, assustados. levou uns 15 dias para passar. E o modo que o Rodrigo foi gestando a paternidade, a Cal acompanhou desde o começo. Ele foi construindo uma estufa. Ele ama plantas. E ele foi construindo uma estufa de plantas do zero. Ele comprou uma estante, ele foi construindo as prateleiras de acrílico, daí ele instalou um ventilador. Porque daí, assim, né? Não basta ser uma estufa, tem que ser a estufa, né? Então ele se propôs a estudar e tudo mais, aí ele instalou ventilador, instalou umidificador, colocou lâmpada de LED que simula a luz do dia. E Não, aí e detalhe, à noite, tarde da noite, tava ele borrifando água nas plantas como se estivesse embalando um bebê. isso, e ele comprou, é verdade, porque daí ele comprou várias mudas, mudinhas de planta e colocou dentro da estufa. E aí isso durou quase 9 meses, né? Que daí e aí quando a estufa Gestação. ficou, foi a gestação. Foi o modo dele ir construindo a paternidade dele, assim. E o Sim, Rodrigo é um antes e um depois. É o Rodrigo antes da paternidade e o Rodrigo pós paternidade, né? O Rodrigo com o Martim, eu digo, porque assim é outra coisa, assim, tocou um ponto, né, do feminino para ele que é um outro laço com a vida, com os Uhum. outros, que muda. Você vai escutar talvez a tua fala daqui a um tempo, pós-tutu, e você vai falar, gente, fui eu quem disse tudo isso. É uma E, coisa muito louca essa às vezes vivência. o que você está contando é que essa é a sua leitura a posteriori, mas sobretudo a sua leitura. Quer dizer, não foi uma coisa deliberada que ele foi fazendo. Não, uhum. Foi o modo que ele encontrou, mesmo que inconscientemente, de ir colocando, de ir arranjando até o corpo nesse lugar, nessa casa, né? Nessa outra casa que também ia se transformar, porque tio, o espaço se transforma muito, é, é outro espaço. Então, assim, isso que é bonito, essa invenção que é da contingência mesmo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito fascinada pelos não lugares, assim, né? Então, sempre gostei de aeroporto, sempre gostei de estar em trânsito. E, e para mim, muito interessante como isso sempre foi algo muito caro, assim, poder estar em lugares diferentes, poder sair, ah, como eu até falei, aquela coisa de poder desistir, poder sair das relações. E de alguma forma era assim dos lugares, né? Poder sair dos lugares, poder não estar. E é muito interessante, esse final de semana eu estava, uns dias atrás, estava em Navegantes, cancelaram meu voo, e eu já estava pensando como é que ia ser, e cancelaram, tinha mau tempo, aí vai para um hotel e não sei o que lá. E eu me lembro de ter pensado assim, me vindo muito forte à mente a ideia de que a gente tinha comprado, né, roupinhas novas que chegaram para Tutu. E assim, e eu tinha imaginado chegar em casa para ver essas roupas assim. Minha ideia de chegar em casa na sexta-feira era isso, era chegar e ver aquilo lá. Então, acho que, e aí para mim, como ficou, tem vindo uma relação nova com o espaço, né? Para mim, assim, a paternidade tem criado uma relação nova com o espaço, com o lugar, com casa, com família. Ah, eu, eu sinto muito forte que em algum momento da minha família, pensando nos meus pais, meus irmãos, em algum momento, eu fui me descolando muito e eu perdi, e eu me lembro de falar por várias vezes, em passando em lugares diferentes, em jornadas diferentes, com pessoas diferentes, que eu tinha família nos lugares, né? Essa é minha família, essa é minha família. Eu chamei muita gente de irmão, de irmã, de pai, de tudo mais, porque eu sentia que podiam ser minha família. E hoje, para mim, a Bia e o Tutu, e eu acho que o Tutu traz um negócio a mais para isso tudo, porque é das primeiras vezes que eu sinto isso, que eu sinto que
não, que não há uma viagem mais interessante do que estar por perto, o mais perto possível que eu posso de Tutu hoje, que é perto da Bia. E para mim isso tem sido uma mudança muito, muito forte, muito profunda, assim, de, putz, eu quero muito viajar, ir para os lugares, mas cada vez mais eu quero estar aqui, eu quero estar por perto, eu quero ver. E eu fiquei pensando, putz, eu não sei como é que vai ser quando nascer, assim, eu não sei como é que vai ser. Eu vou falar, ó, eu quero só voos que vão e voltem no mesmo dia, por favor, para eu poder voltar para cá. Mas, meu, eu quero dizer o quanto que, para mim, esse exercício, aproximar-se da paternidade, tem sido me reencontrar com a possibilidade de ter raiz, de ter lugar. Acho que eu tinha. Acho que a negativa, da paternidade era, em algum lugar, também o negar um lugar, negar pertencer. E acho que hoje, para mim, a paternidade vem muito numa afirmação disso, sabe? Eu, eu pertenço a um laço que está se fazendo e, e esse lugar, e esse lugar que ainda está sendo construído é o lugar onde eu quero viver. Então, a paternidade, para mim, hoje está nesse lugar. É o lugar que eu quero viver, é esse lugar, sabe? Que lindo, Ti! Nossa, é emocionante escutar você. Nossa, eu tô emocionada. Eu tô. Essa é uma das coisas que vem muito forte, assim, eu me A emociono. sensibilidade, né? É. Sim, porque no final você falou de laço, e acho que talvez essa seja a passagem, né? Do que era nó, virou laço, porque é isso. Você Uhum. vai continuar podendo ir e podendo voltar, né? Acho que o trânsito agora é isso, né? A gente só pode transitar de um lugar para o outro desde que a gente tenha para onde voltar, né? Antes você ficava só no trânsito, Exatamente. mas E você não tinha para onde voltar, né? que Era bonito, o constante arremeter. sim. Que bonito porque você encontrou isso a partir do momento que você consentiu com ser o lugar de alguém, o lugar para onde alguém quer voltar. Primeiro com a Bia e Uhum. agora com o Tutu. Belíssimo. Belíssimo. Uma linda paternidade sendo construída. Sim. Aham. Sendo tecida. É, Então, Ti, muito obrigada por compartilhar com a gente obrigada. a Eu que emoção desse agradeço. momento que você está vivendo. Eu só consigo ver assim, olhar para você e ver que você vai se divertir muito. Muito. Isso é muito Muito. evidente. Muito. E vou dizer outra coisa, eu tô muito ansiosa para ver os looks dessa criança. Com Depois eu mando certeza vão fotos que ser eu tenho alguns. incríveis. Não, as composições eu tô assim muito ansiosa. Sim. Não, tem um que é um laranja muito bonito, com abacate maravilhoso. Depois eu mando. Na sua cara. Martim tem Obrigado. um cardigan de abacate, que coisa mais linda. Toda vez que ele sai na rua é um arraso. É um É um, acontecimento. é um acontecimento. As pessoas param e ele parece um mini idoso. Ele anda, tem hora com a mãozinha para trás, assim, que nem um idosinho. No meu prédio tem muito idoso, né? Daí ele convive com muitos idosos. Então ele anda com a mãozinha para trás, com o cardigan, fica assim, olha, um show. Sensacional. É. E Martim e Tutu morando na mesma cidade, quem Tem sabe? muito potencial. Muito potencial. Muito Né? potencial. Gente, Obrigado pela acolhida. Obrigada. obrigada a você, Ti. Um Foi beijo. ótimo. Um beijo. Beijo.